Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre o Paysandu e essa possibilidade de virar um clube empresa já em 2023. Qual que seria o valor de mercado da equipe, justamente depois de vários times no Brasil terem virado clube empresa. E assim, eu vejo que por não ter virado uma SAF em 2022, tem a vantagem de que o mercado ultimamente tem sido muito mais generoso, podemos dizer assim, os times brasileiros um pouco mais valorizados, que é a tendência que aconteça, né, para as equipes que não virem SAF por agora. O que o presidente aí, o Maurício, já disse a respeito disso, sobre a SAF? Basicamente esse vídeo aqui vai ser baseado nos próprios depoimentos, podemos dizer assim, das falas do presidente sobre esse projeto de clube empresa ao decorrer da temporada de 2022. E será que para 2023, com a equipe não conseguindo acesso, pode ser que chegue um investidor para mudar, né, no caso, algumas coisas dentro aí da equipe do Papão? Quero comentar com vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot. Conto aí com a ajuda de vocês, torcedores do Paysandu, para chegarmos a essa marca de 50 mil inscritos, né, que já está bem próxima. Então se inscreve aqui embaixo para continuar, né, recebendo mais atualizações como essa, seja do projeto de clube empresa, seja também assim sobre notícias do mercado da bola, bastidores, que já trouxemos diversos conteúdos como esse aqui no Black Art. Antes de darmos sequência, tem um recado dos nossos patrocinadores, a SSS Game Brasil, Casa de Apostas Esportivas, que eu quero destacar agora a volta, né, dos campeonatos, no caso do futebol europeu, para você já pegar e começar a apostar. Nesse mês agora de janeiro já começando o campeonato estadual, e eu vou deixar esse meu link aqui embaixo na descrição e o cupom na tela, que por lá você vai ter no caso um valor, né, interessante em relação ao seu primeiro depósito, só você utilizando esse link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Caso você também queira se transformar num agente da plataforma, eu vou deixar o link aqui do Telegram deles na descrição para você pegar, começar aí a ser um agente, que eu vou deixar também aqui na tela as opções e valores que você pode receber, trazendo pessoas também para apostar lá na SSS. Então os links da plataforma e do Telegram, caso você queira virar um agente, tá aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, então assim, depois de um 2022 não muito bom, né, para a torcida do Paysandu, vendo a sua equipe de Belém não conseguindo, por exemplo, brigar o campeonato inteiro para ficar entre os primeiros e conseguir uma classificação na fase mata-mata, que ocorreu, mas assim, já chegou na fase de mata-mata não muito motivado a conseguir esse acesso de volta à Série B, vê com essa possibilidade aí de 2023 um pouco diferente e com algumas melhoras significativas. Será que poderíamos esperar uma SAF? É justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. O presidente aí da equipe, desculpa se eu errar aqui a pronúncia, mas o Maurício Ettinger, Ettinger ou Ettinger, mas acho que deve ser Ettinger mesmo, né? E que fala sobre essa possibilidade de transformação do Paysandu em um clube empresa há um bom tempo. Para você ter uma ideia, na apresentação do Campeonato Paraense de 2022, ele já havia falado um pouco, destacou o modelo de gestão de SAF no Brasil, dos clubes empresas, e é algo que ele gosta bastante e eu concordo totalmente, tá? Eu vejo que o clube empresa não é propriamente para ser vendido e chegar um investidor de peso. Eu vejo que é muito mais um modelo de administração em si, deixando de ser um clube no Brasil que a maioria deles, né, mesmo equipes gigantes do país, tem um modelo de gestão totalmente amador, para virar realmente uma empresa, um time muito bem organizado. E o Maurício, naquela ocasião, falou o seguinte, abre aspas, eu particularmente acho que o futuro dos clubes no futebol brasileiro é a SAF. O Paysandu vai fazer um diagnóstico da situação e estamos contratando um escritório de advocacia para estudar se tem algum interessado. Perto ou longe, o futuro para mim vai ser esse, explicou o EDC no caso, isso ainda em janeiro de 2022, naquela ocasião, e a expectativa era de que ele já falando isso um ano atrás, poderia ter algum, podemos dizer assim, encaminhamento para 2023, que agora eu vou comentar com vocês se podemos esperar um avanço assim tão rápido. Com os clubes no Brasil virando SAF, por exemplo, os primeiros, né, o Cruzeiro, o Botafogo, o Vasco, agora também tendo o Bahia, o América Mineiro e o Curitiba, que já tem conversas avançadas para virar uma SAF, e outros que já se programam, igual o Atlético Paranaense, para virar um clube empresa, e o Atlético Mineiro também, né? Então já está um pouco mais comum, e eu diria que aqueles valores que foram negociados, igual o Cruzeiro, o Vasco, o Botafogo, não servem muito de parâmetro. Aí você deve estar me perguntando, tá, Gustavo, mas por que não serve, sendo que são times relevantes no futebol brasileiro? A questão é, as dívidas são gigantescas, né? Eu mesmo torço pro Cruzeiro, até deixei um copo aqui do Ronaldo de fundo para vocês. A questão é, o Cruzeiro está numa situação totalmente delicada. O Ronaldo pagou só 400 milhões do Cruzeiro? Sim e não. Por quê? Porque vai ser 400 milhões em aporte nesses próximos 4 anos,
Mas o Cruzeiro tem uma dívida de R$1 bilhão, né? Se ele não pagar, você acha que isso daí vai para quem? Vai para o bolso do Ronaldo, né? Nem que seja um processo que duraria muitos anos, né? Vocês sabem muito bem como funciona aqui no Brasil, mas, por exemplo, daria aí R$1 bilhão e 400 milhões na compra do Cruzeiro, e eu não ficaria surpreso se algumas equipes igual da Série B, ou, por exemplo, o Atlético Goianiense, que até o próprio presidente Adson Batista afirmou que não vai vender a SAF por menos de R$1 bilhão. E eu concordo totalmente. Se uma equipe que tem um faturamento de R$100 milhões por temporada não ser avaliado em um valor próximo a esse, não estão virando uma empresa, estão virando algo que ainda não está totalmente profissionalizado, né? Porque se você for analisar, as empresas, principalmente do mercado de bolsa de valores do Brasil, a maioria delas, as empresas boas, vai ter um múltiplo ali de 4 ou 5 vezes, ou seja, 5 vezes, 4 vezes o faturamento anual. A média seria ali no futebol mundial de 10 vezes, né? Então, se o clube, vamos supor, o Paysandu arrecada R$20 milhões por temporada, então valeria R$200 milhões a SAF. Tem uns prós e contras. O Paysandu não entra muito nessa conta, porque, na minha visão, o que mais vale na equipe não é, vamos supor, meu Deus, está na terceira divisão, não quer dizer que não vale nada. Não, é a torcida. É uma coisa que tem demais, né? Vocês acham que é fácil ter esse tanto de torcedor, por exemplo, vai falar isso com um Red Bull Bragantino, sabe? É uma realidade totalmente diferente. Vai falar isso com um clube na Alemanha, numa cidade pequena, com pouquíssimos torcedores. Então, a torcida vira um ativo gigantesco do clube, e eu tenho certeza que quando as equipes, vou cobrindo aqui no canal, vários times com torcida enorme, igual o Paysandu, o rival também, o Remo, tem o Santa Cruz, o Vitória, tá me fugindo aqui a cabeça agora, mas enfim, quando forem negociados, eu não ficaria surpreso de pelo menos um desses acertar um negócio gigantesco. Por quê? Por conta da torcida. É um negócio que tem que ser assim, valorizado, não só da boca para fora, né? Porque é um ativo do clube, é um mercado gigantesco que dá assim para trabalhar, né? E gerar tanto um retorno para a torcida e também um retorno financeiro para a SAF, para o investidor. Bom, até o presidente falou sobre essa empresa de consultoria que não tivemos muitas informações ou, por exemplo, atualizações desse caso. O Maurício disse que iria buscar investidores no mercado a partir de janeiro, né? Teria essa matéria em janeiro de 2022 que ele estaria no mercado juntamente com essa empresa de consultoria buscando se tem interessados ou não. Eu estou dizendo que não teve nada? Não, porque não vazou, não foi divulgado por ninguém. Então pode sim que tenha interessados, não ficaria surpreso, mas nada de oficial, nada que tenha saído para a mídia nesse período. Até sobre essa avaliação que teria nessa matéria do Maurício em janeiro, ele falou o seguinte sobre o Paysandu, abre aspas. O Paysandu está estudando a possibilidade de virar uma SAF, está estudando muito, inclusive entramos em contato com a empresa para fazer um levantamento do valor do nosso clube. Eu diria que ainda nesse ano deveremos ter o resultado desse estudo e a partir disso a própria empresa tem um portfólio de possíveis investidores. Então é algo interessante. Por exemplo, o que aconteceu no Cruzeiro foi, no caso da XP, fazer essa intermediação. Tem também outros bancos que têm interesse de tocar operações de SAFs no Brasil? Sim. Por exemplo, aí o próprio BTG Pactual, muito grande também, deve entrar nesse mercado. Então, bancos gigantes, instituições financeiras de confiança, gigantes mesmo, estão de olho nesse mercado e tem um portfólio de investidores muito grande. Porque se você for parar para pensar, 300 milhões de reais, 400 milhões de reais é muito dinheiro, né? Não tem nem discussão em relação a isso. Mas para um grupo, um fundo de investimento, isso não vale quase nada, sabe? Até mesmo, quem sabe, alguns fundos possam fazer investimentos em times no Brasil. Isso aí não dá, sei lá, o fundo às vezes tem 2 mil acionistas, isso aí fica um valor basicamente ali de 1 milhão para cada, então não é um valor totalmente fora da realidade de achar investidores no Brasil, que é muito grande, né? Acaba tendo também muitos grandes empresários que estariam de olho sim no futebol. Mas falando um pouco mais sobre o que o presidente também disse, ele falou, igual eu disse aqui para vocês sobre a marca Paysandu, ele falou o seguinte: a marca do Paysandu é muito boa, além disso nossas dívidas não estão muito grandes e estamos seguindo um projeto de parcelamento dessa dívida ativa, né? Que eu acho que de forma geral seria um valor muito bom devido à grandiosidade do clube e da nossa torcida. Mas apesar disso não posso mensurar, no caso, quanto que seria um valor de mercado da equipe. E ele também destacou um pouco mais sobre ele preferir pessoas e investidores que já tiveram experiências no futebol. Tem alguns outros clubes, por exemplo, espalhados pelo mundo. Ele falou o seguinte: a gente, em outubro, recebeu a visita de um pessoal que tratou da negociação de SAF do Figueirense e do Cruzeiro. Queremos um modelo de clube-empresa em que a parte da SAF fique só com futebol e o resto, como demais esportes e patrimônio do clube, ficaria só com o Paysandu. Finalizou ele. No caso, isso foi em outubro de 2021. As empresas que haviam tocado, pessoas aí da operação do Cruzeiro e também da equipe do Figueirense. Então, assim, o Paysandu não vai vender, pode ter a possibilidade de mudar de nome, mudar de cores, mudar
pegar o estádio, construir um shopping, pegar o centro de treinamentos e fazer virar condomínio, né? Não, isso não. O que vende é só o futebol. O que é o futebol? É, por exemplo, aí, ó, direito de transmissão, de patrocinadores, também aí, por exemplo, a receita de premiações, vendas de atletas e o que estaria comprando? A torcida, né? Porque acaba que o que tem de valor no clube não é o que ele faz, né? O seu torcedor. A possibilidade de ter uma arrecadação com o clube empresa seria justamente nessa, né? De, por exemplo, venda de bilheteria, sócio torcedor principalmente. O Cruzeiro está com uma expectativa de faturar 70 milhões de reais por ano com sócio torcedor. Uma receita que era menos do que 3 milhões e meio de reais em 2020. 2019 não passava dos 20 milhões de reais. Então, olha a diferença que vai tendo, né? Justamente tendo uma torcida grande e fazendo um bom papel para a sua torcida, né? Então, tem essa preferência, então, de acordo com o Maurício, de negociar com uma empresa que, podemos dizer assim, tem uma experiência já no futebol. E indo aqui para a parte final do vídeo, até para não ficar muito grande, né? Você já deve ter percebido que eu gosto de falar bastante sobre esse projeto aí de clube empresa. Quero falar sobre as finanças. Como que será que está as dívidas do Paysandu? É uma coisa que ninguém sabe. Por quê? O Paysandu tinha um costume de liberar alguns resultados mensais, a cada 3 meses, melhor dizendo, né? Trimestrais, até 2018, 2019. Acabou que 2020 para cá não tivemos nenhuma atualização. A única coisa que sabemos era essa fala aí do presidente que não seria valores altos, então dá para confiar, né? Vamos supor ali que não seja um valor tão alto assim. Até se você for converter para a nossa moeda que desvalorizou demais, né, o real, vamos supor que a dívida, não faço ideia, tá, gente? Mas vamos supor aí, ó, 100 milhões de reais. Isso é equivalente a 17 milhões de euros, né? É nada que um investidor vai pular fora do barco por conta de uma dívida dessa. Até o Bahia mesmo, que tinha dívidas superiores aos 280 milhões de reais, mais do que 200 milhões garantidos, o Grupo City não pulou, né, por conta dessas dívidas. Então é algo que não tem muito o que se preocupar se for virar um clube empresa, né? A única coisa que tivemos atualizações é que, por exemplo, estava pagando muitas dívidas em relação a, por exemplo, o presidente revelou que sobre as finanças está pagando cerca de 25 mil por mês para a sexta vara do trabalho, né, de antigas reclamações e processos contra o clube, que não é nada que, por exemplo, preocupa a diretoria nos próximos anos. Tem uma informação de que possui mais de 87 débitos com o Estado, né, que somados custam mais de 17 milhões de reais, pelo menos de informação que tinha pego um pouco mais de um ano atrás, né? Então, não sabemos, não tivemos nenhuma atualização. Se tiver alguma novidade, eu tento trazer aqui para vocês, mas eu vejo que o Paysandu virar um clube empresa é uma possibilidade que para 2023 eu acho um pouco difícil. Por quê? Porque já deveria ter conversas, né? Os times que ano que vem eu vejo que vão virar SAF já tem conversas avançadas há vários meses. Por exemplo, tem aí, igual o Curitiba, que vai virar um clube empresa, um processo que demorou muito tempo, né? Foi um ano basicamente estudando e procurando investidores. O América Mineiro também por esse mesmo caminho, o Atlético Mineiro também, expectativa de ser anunciado em março. Só que se uma grande coisa acontecer muito rápido, aí pode virar um clube empresa ainda no ano que vem. Mas eu acho bem difícil de acontecer. Não ficaria surpreso se o Maurício também estivesse esperando a equipe voltar para uma Série B, para ser negociado por um múltiplo um pouco mais interessante, um valor maior do que seria. Até a Sports Valley, que é uma empresa que faz levantamentos de clube, avaliou o Paysandu em algo próximo dos 162 milhões de reais. Na minha visão, não vale só isso. Igual eu expliquei para vocês em relação à torcida, né? Se o Paysandu estivesse, por exemplo, numa primeira divisão, com a torcida, mesmo com o mesmo valor de dívidas e um faturamento ali nível de Série A, eu diria que é impossível ser negociado. Se for pegar os valores que, na minha opinião, foi baixíssimos, tá? Do Cruzeiro, do Botafogo, pode colocar aí, ó, 400 milhões de reais, tranquilamente mesmo, e diria que estaria sendo baixo ainda, tá? Então quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha dessa história de virar um clube empresa. É muito difícil, né, sair aqui da palpite, o que seria melhor, o que seria pior, quanto que vale, quanto que não vale. Vamos esperar aí ter realmente concretizações, mas enquanto isso eu vou trazendo aqui esses conteúdos para vocês, até porque o intuito aqui do Black Card é esse, né, trazer vídeos de clubes que a grande mídia não tá tão importando assim, não tá trazendo notícias todos os dias, então nós trazemos aqui vídeos para vocês que, sem dúvidas, né, para manter atualizado, seja aí do projeto de clube empresa, seja também de notícias do mercado da bola, pegando fogo aí nessa reta final do ano. Então se inscreve aqui embaixo, tenho certeza que você vai gostar e continuar recebendo nossas atualizações. E o link aqui embaixo na descrição da SSS Game Brasil para você começar a postar, tá aqui embaixo, junto com o nosso Instagram, para ficar por dentro das notícias lá no Instagram, só seguir Black Cartel Foot e meu perfil pessoal também, tá aqui, ó, gustavo.crz. Valeu, galera!